No princípio, como era impossível trabalhar no escuro, Deus murmurou: Fiat lux! E a luz foi feita. Até hoje não se sabe se o Todo-Poderoso falava latim ou hebraico. Vamos contar aqui a história. Os personagens históricos são todos inventados. O cenário, o figurino, os atores são todos de mentira. Por isso não entre em pânico se de vez em quando sentirem aquela estranha sensação de um passageiro que viaja num avião sabendo que a bagagem com tudo que possui viaja em outra. É a mesma situação daquele cara que está no banheiro e de repente alguém abre a porta. O resto é normal. Tanto é normal que uma senhora, uma dona de casa, estava na feira, no caminhão que vende aves abatidas. O vendedor ofereceu a ela uma galinha. Ela olhou bem a galinha, puxou a pele da nuca da galinha, passou a mão embaixo das asas da galinha, apalpou o peito da galinha, alisou as coxas da galinha, enfiou o dedo no da galinha, depois tornou a colocar a galinha na banca e disse para o vendedor: não presta. Aí o vendedor olhou para ela e disse: Mas também, minha senhora, num exame assim nem a senhora passava, né? moral! Não devemos cavucar demais a história. Autêntica, respeitável comunidade, tenho aqui a honra, sincera gratidão da acolhida propícia, misericordiosa, liberal, vossa humana, generosa benevolência, genuína e muito boa filantropia, que acolhe a este lamentável, desesperado espetáculo, desesperado, derradeiro e degradado. Só a vossa decidida, compacta comparecência, clemente mercê, faz com que eu me sinta não de todo abandonado na minha pobre e indigente posição indigente, considerando a presença de cada um, assim como a de cada qual magnânima circunstância aliviadora das nossas confusas, nada importantes preocupações vitais. Vossas propícias e participantes graciosas, caridosas demonstrações permitem-me contar com o vosso científico, filosófico ouvido para as nossas humanas, universais, vexações, vergonhosas tribulações. E aqui, antes de continuarmos esse espetáculo, é necessário que façamos uma advertência a todos e a cada um. Nesse momento, achamos fundamental que cada um tome uma posição definida. Sem que cada um tome uma posição definida, não é possível continuarmos. É fundamental que cada um tome uma posição, seja para a esquerda, seja para a direita. Admitamos até que alguns tomem uma posição neutra, fiquem de braços cruzados. Mas é preciso que cada um, uma vez tomada a posição, fique nela. Porque senão, companheiros, as cadeiras aqui da Fundação Cultural arranjem muito e ninguém ouve nada. Acabamos de apresentar o início dos textos Flávia, Cabeça, Tronco e Membros e Liberdade, Liberdade, que também são de Milor, pois este espetáculo é uma escolha de textos procurando dar uma ideia do homem, esse ser humano. Milor Fernandes sempre foi e continua sendo um cara muito polêmico. Basta dizer que pela enciclopédia Barça ele teria nascido em 1923 e pela Delta Larousse em 1924. Ah, mas isso aí não importa, né? O que realmente importa é que ele está no meio. Milor nunca foi de andar na moda, mas em compensação também nunca saiu da moda. Desde criança ele sempre gostou muito de brincar com tesoura, cola. Ele não só saiu da escola, como também ficou expert em fazer colagens. Como as colagens de texto, por exemplo. Desde cedo, Milor sempre tem deixado, sempre deixou várias dos seus trabalhos entre diversas redações, como a revista O Cruzeiro, o jornal Pasquim. Escreveu também vários outros textos de teatro, livros. Como, por exemplo, Liberdade, Liberdade, 30 anos de mim mesmo. Nesse espetáculo nós vamos nos ater a dois dos
A história é uma história e o homem do princípio ao fim. Conhecer os outros trabalhos do Mineiro ficam por conta da curiosidade de cada um. E feito sentença, no dever do prazer de se fazer uma boa leitura. Portanto, senhoras, senhores e senhoritas, A trupe lá dos opostos tem a honra e o prazer de apresentar a história é uma história e o homem, do princípio ao fim, é o único animal que ri. e rir é humano. Um resumo bestialógico humano desde que o homem saiu da caverna. Se eu soubesse o que acontecia, eu tinha ficado lá dentro. Até chegar à selvageria de hoje. Só 3 homens conseguem mudar fundamentalmente a história: os estadistas, Os militares e os historiadores. Balzac. A história é como um idiota. Se repete, se repete, se repete. Machado de Assis, a história é uma coisa que não aconteceu, contada por um sujeito que não estava lá. Paul Valéry. A história justifica tudo o que quisermos. Não ensina rigorosamente nada. Henry Ford, a história é uma merda. Joaquim Nabuco. A história é feita com rios de tinta, formando oceanos de mentira. Winston Churchill, o que eu gosto realmente nas histórias são as anedotas. Rudyard Kipling. Mas isso é outra história. Tudo começou quando o Todo-Poderoso resolveu lançar o nosso globo no espaço e chamá-lo de Terra. Pois é, tudo começou com um lamentável erro de denominação. Pois como se compreende chamar de Terra um planeta cuja composição é 2/3 líquida? É evidente que a Terra deveria chamar-se Água. Um dia, o Todo-Poderoso levantou-se naquela imensidão desolada em que vivia, convocou os anjos, os arcanjos e os querubins e disse: Meus amigos, vamos ter uma semana cheia. Vamos criar o universo e dentro dele o paraíso. Devemos criar o céu, a terra, a floresta, os animais, a luz, as estrelas, o homem e a mulher. Ai, devemos fazer isso tudo bem rápido, porque temos que descansar no domingo e no sábado depois do meio-dia. O que Deus fazia antes da criação do mundo, ninguém sabe. Se fez tudo isso em 6 dias apenas, imagine que imensa ociosidade, Mas a melhor parte, embora isso pareça incrível, a coisa mais difícil foi lançar a pedra fundamental. Os anjinhos ficavam com aquela imensa bola na mão e perguntavam ao mestre onde? Até que decidiu se jogar ao acaso e ela ficou por ali girando num lugar mais ou menos instável por conta própria. E fez então a lua e as estrelas, e dividiu a noite do dia, e fez então os animais e os vegetais. Todos os vegetais eram bons e belos, e seus frutos podiam ser comidos. Ruim só havia mesmo a chamada árvore da ciência do bem e do mal, bem no meio do paraíso. E logo Deus fez os animais: o leão, o tigre, o cavalo. Vê-se perfeitamente que a girava por erro de cálculo. Como os espectadores podem reparar, fez 2 animais de cada exemplar, prova de que não acreditava na cegonha. Tendo feito a vaca, esta subitamente deu leite. O mestre bebeu, com os anjinhos, é claro, aprovou, ordenou a vaca que continuasse a produzir uma média de 7 litros diários. O resto jogou pela janela do universo, formando assim a Via Láctea. Como os animais tivessem sede, Deus teve que resolver esse problema. Mas não se apertou não, misturou 2 partes de hidrogênio, uma de oxigênio, experimentou e disse: Esta fórmula vai ser um sucesso eterno. Vou chamar de água. Água, um produto divino. Água, um produto caído do céu. Água. Assim dizem as escrituras. Assim dizem as escrituras. Sim, Deus criou todas as coisas sobre a face da terra. Mas uma coisa eu lhes garanto que ele não inventou. Ele inventou o sol, as árvores, os minerais, os vegetais, os animais. Mas um dia, para absoluta surpresa sua, ele viu maravilhado que cada coisa tinha uma sombra. Nessa, francamente, ele não tinha pensado. Mas foi contemplando a própria sombra que ele resolveu fazer um ser à sua semelhança. O primeiro ser humano, Deus fez do barro. O segundo ser humano, Deus fez da costela de Adão. Só o terceiro ser humano foi feito em conjunto pelo homem e pela mulher, usando o instrumento próprio no lugar adequado. E logo todo mundo esqueceu do barro. E nunca mais ninguém quis saber de costela. A costela é uma costelinha assada no domingo na grelha.
precisou fazer o serviço militar. Não passou por aquela transição terrível entre a primeira e a segunda pensão. E nunca teve 17 anos. Além do que, não precisava comprar presente pro Dia das Mães. Mas ali estava Adão, prontinho da Silva, feio de barro. Durante muito tempo até, se discutiu se a égua não teria sido feito antes. Égua? Égua. Ah, mas está claro que a mulher foi feita depois. Primeiro, porque ela é muito mais bem caprichada, mais bem acabada, né? Segundo, vocês já imaginaram se a mulher tivesse sido feita antes? Os palpites que ela ia dar na confecção do homem? Ai, Todo-Poderoso, não põe isso não. Põe aquilo. Que bobagem, mas que nariz feio! Ai, deixa ele careca, deixa. Põe mais um olho, ponha! Pelo menos põe um vermelho e o outro amarelo. Poxa, você não faz nada que eu quero, né? É de pau também, né? Não põe boca, não! Põe uma tromba! Nossa, ficou pronto depressa, hein? Você deixa soprar ele, deixa! Depois de devidamente sobrado com o fogo eterno, Adão saiu pelo paraíso experimentando as coisas. Tudo que ele fazia ou então dizia era completamente original. Ele nunca perdeu tempo se torturando. Onde é que eu ouvi essa? De onde que eu conheço esse cara, hein? Deus, entre outros privilégios, deu a Adão de denominar tudo. Foi ele que chamou folha de folha, árvore de árvore e vaca de vaca. E ele tinha tanto talento para isso que todos os nomes que ele botou pegaram. Deus só pediu explicação a Adão no dia em que este batizou o hipopótamo. Mas por que hipopótamo? Perguntou o Todo-Poderoso. E Adão deu uma resposta tão certa, tão clara, tão definitiva, que Deus nunca mais lhe perguntou nada. Olha, mestre, eu lhe garanto que eu nunca vi um animal com tanta cara de hipopótamo. E assim foi Adão, dando nome a todas as coisas. Ele só errou no dia que estava batizando os minerais e deu uma topada numa pedra. Foi a primeira vez que uma coisa foi chamada com outro nome. Adão tinha criado o eufemismo. Adão saiu por ali, nadando nos rios, comendo os animais, brincando com as frutas. Não vai, ao contrário. Adão saiu por ali, brincando com os animais, comendo as frutas. Mas não parecia satisfeito. O Senhor, percebendo que faltava alguma coisa a Adão, resolveu lhe dar uma companheira. Ordenou que ele fosse dormir. E como lá reza a história, foi o primeiro sono de Adão. E a última vez que ele teve descanso. Conforme prendíamos, assim que Eva foi criada, olhou em volta e começou a dar palpites sobre a criação. Todo-Poderoso! Quanto animal sem coloração! Mudar isso! Olha, pra floresta o que vai pegar mesmo é o estampado. Deus acedeu. E enquanto ele mudava a pele dos bichos, Eva saiu passeando e resolveu tomar um banho no rio. A criação inteira veio ver aquela coisa linda que ninguém conhecia. E quando Eva saiu do banho, toda molhada, naquele mundo inaugural, naquela manhã primaveral, estava realmente tão maravilhosa que os anjos, os arcanjos e os querubins não se contiveram e começaram a bater palmas entusiasmados. O autor! O resto da história os senhores conhecem muito melhor do que nós. Arrastado por Eva e pela serpente, Adão não resistiu e comeu a Eva. A serpente? Ah, comeu a maçã. Bom, depois que comeram uma maçã, por um fenômeno facilmente explicável, Adão e Eva perceberam que estavam nus. Foram até o seu armário desembutido, pegaram 4 folhas de barreira e se vestiram rapidamente. O Todo-Poderoso ficou furioso por desrespeito de suas criaturas. Furioso pra show! Furioso pra dar de bancadas, né? Pois sendo onisciente, previdente e onipresente, Deus sabia muito bem o que Adão e Eva iam fazer. O Todo-Poderoso apontou-lhes imediatamente um olho na rua, depois de ter desejado aos dois coisas que não se deseja nem ao pior dos inimigos. Como ter filhos sem os processos da técnica moderna e ganhar o pão com o suor do próprio rosto.
Todos os outros animais pensavam que aquilo não passava de uma brincadeira do Todo-Poderoso. Mas não, botou mesmo o casal para fora, tendo até, como lá conta a Bíblia, colocado na entrada do paraíso um anjo com uma bruta espada de fogo na mão, com ordem de não deixar os dois entrar. Esse anjo foi o primeiro leão de chakra da história universal. Bom, criada a mulher, o homem passou a dar porrada nela todos os dias. Até ela reconhecer o seu lugar. Estava inventado o machismo e o patriarcado. Aí, o homem, depois de passar a noite comendo a mulher, saía de casa para caça ao javali e ordenava para ela: Olha aqui, se você botar os pés para fora daqui, eu te arrebento. Estava criada a mulher objeto. Com a necessidade de se comunicar, o homem inventou o verbo. Quando teve a primeira raiva de um vizinho, inventou o adjetivo. E ao dar uma bobada numa pedra, inventou um palavrão. Aí teve uma ideia genial. Chamou o lugar em que morava de pátria e começou a apedrejar todos os que moravam do outro lado. Lição de moral e cívica. Lição de moral e cívica. O amor à nossa estremecida pátria deve ser ensinado desde o berço. Porque senão, assim que cresce, os danadinhos vão morar no outro país. A invenção da palavra permitiu ao homem notáveis frases históricas através dos tempos. Noé! Cambada de animais! Dalila! Sansão, você vai ficar com a cor de cabelo curto. Dom Pedro I, no dia 8 de setembro de 1822. Eu ontem de bilhete provavelmente o quê? Grambel! Ele deixou o número. Doutor Watson, escuta aqui, Sherlock Holmes. Elementar é a mãe. Hitler! Só detesto três coisas: negro, judeu e racista. Juventude do passado. Quem sabe traz agora, não espera acontecer. Juventude do presente. Sabe tudo você. Oh, yeah. Com a prática de apedrejar todos que não pertenciam ao mesmo grupo, o homem estabeleceu o primeiro ciclo histórico, a Idade da Pedra. Com o passar dos séculos, o homem, tendo desgastado um quadrado de pedra e desenvolvido uma coisa que acabou chamando de roda, o homem chegou, porém, a uma conclusão decepcionante. A roda só servia para rodar? Portanto, deixamos bem claro que a roda não teve nenhum significado na história. Para que serve uma roda rodando? A ideia verdadeiramente genial foi a de colocar uma carga em cima da roda e na frente dela, puxando a carga e a roda, um homem pobre. Uma ideia espetacular. Inventaram-se ao mesmo tempo a tração animal e o proletariado. Sem dúvida nenhuma, a maior conquista do homem foi o outro homem. O outro homem virou escravo e durante séculos tem sido usado como transporte, ar refrigerado, lavanderia E até como esgoto carregando os tonéis de cocô da gente. Durante toda a Idade da Pedra, os homens não conseguiram fazer uma só embarcação. Isso é, eles conseguiram, mas toda vez que eles botavam a embarcação no mar, ficavam bestas. A embarcação ia ao fundo. Até que um engenheiro de gênio declarou: Jamais teremos uma frota mercante digna deste nome, se não acabarmos logo com essa maldita Idade da Pedra e construirmos um barco de madeira. a história é uma história. E o homem do princípio ao fim É o único animal que ri. Os gregos eram muito mentirosos. mentirosos, mas brilhantes. Em vez de aceitarem a mentira como uma vergonha nacional, como nós, eles a transformaram num orgulho nacional. Bastou para isso juntar todas as mentiras num saco só, apelidando tudo de mito.
fábula? A fábula teve início no dia em que uma mulherzinha grega disse para outra fofoqueira: Ai, você sabe, Aspásia? Estão falando por aí que o lobo estão comendo tua avó. Aí Esopo ia passando, pegou a frase de um livro e escreveu O Chapeuzinho Vermelho. É, e as fábulas jamais morreram. Nesse último verão mesmo, 2000 anos depois, a fábula da cigarra e da formiga se repetiu. Enquanto a formiga dava um duro danado, trabalhando dia e noite, juntando reservas para o inverno, a cigarra, pulando de galho em galho, cantava e cantava e cantava. Mas passou o verão e chegou o inverno terrível. A formiga, com sua prudência, estava lá em sua casa, bem quentinha, contente de não ter vagabundeado no verão e até pensando cristamente pelo sofrimento por que devia estar passando a cidade. Nesse momento, bateram violentamente na porta. Bateram violentamente na porta. Deve ser aquela danada morta de fome. Mas se ela acha que eu vou ter compaixão, aqui, ó, não tinha. Está redondamente enganada. Não cantou no verão, pois dance agora. A formiga abriu a porta e quem vocês pensam que ela viu? A própria cigarra, sim, senhores. Mas não morta de fome. Pelo contrário, a cigarra estava envolvida num tremendo casaco de pele, reclinadora num belíssimo carro, sorrindo um sorriso feliz e superior. A formiguinha quase perdeu a fala, conseguiu apenas dizer: Mas é tudo comigo, mas é comigo, é tudo, é. O que você deseja? Nada, não desejo nada, amiga formiga. Pelo contrário, vim saber o que você deseja. Mas como assim? É que você sabe como assinei um esplêndido contrato para cantar no Olimpiá e vim saber se minha velha amiga não deseja alguma coisa da França. Da França? Sim, desejo sim, amiga. Sabe, você, assim que chegar lá, por favor, procure pra mim um tal de La Fontaine. E diz que eu mandei ele pra conta de marido. Grécia, pois é. Um dia, depois de uma bebedeira imensa com Arquimedes, Pitágoras chegou em casa e teve que explicar à mulher onde tinha estado até aquela hora. Pitágoras não se acertou. Antígona, minha querida, estive onde não estou e estou onde não estive. Tardei porque não me antecipei, já que a propensão para a volta está na razão direta do interesse pelo qual se foi. Estava criado o sofisma. Os gregos, como todos vocês devem ter percebido no tempo de colégio, eram um povo que tinha muita história e poucos personagens. Parece que, por medida de economia, uma só pessoa fazia tantos papéis. É como no teatro brasileiro, né? Isso que a Grécia não tinha, não. Mas, sem dúvida alguma, um desses personagens, um desses heróis de maior cartaz na Grécia era um Minotauro. Que, como o nome indica, tinha o corpo divino e a cara de tauro. Todos os dias, os gregos sacrificavam algumas das mais belas virgens ao monstro sanguinário. É muito engraçada, né? Essa fixação que os deuses antigos tinham em virgens. Eu por mim, se vocês quiserem me sacrificar em umas 2 ou 3 delas por semana, ó, tô pouco me lixando se elas forem virgens ou não, oxe. E olha aqui, ô meninas. Quem foi que disse que nhanhá é sacrifício? Mas é agora o melhor da festa que entram em cena os romanos com sua decadência e tudo! Os romanos começaram com uma loba só. Começaram por baixo, é verdade. Bom, começaram onde todos nós gostaríamos de acabar, mamando nas tetas do poder. A maior importação romana
Os governantes romanos se preocupavam muito com o bem-estar do povo. Tanto que inventaram a filosofia política do pão e circo, que no Brasil deu em pão, circo, samba, futebol, pizza e agora em frango. O circo romano! Esse sim era um espetáculo! Em cada sessão, atores completamente novos. As disputas entre leões e cristãos eram todas eliminatórias. Quando o cristão desleal, querendo escapar do leão, fazia um milagre, imediatamente o imperador mostrava para ele o cartão vermelho e o desgraçado era logo expulso. No espetáculo de gladiadores também havia um detalhe importante. A crítica era feita na hora. O gladiador pegava o tridente e botava no pescoço do outro gladiador e perguntava à crítica o que ela tinha achado da atuação do pobre diabo. Aí a crítica dizia, por exemplo, O gladiador, fugindo à hermenêutica de Terpsícore, não demonstrou o menor sentido de expressão corporal, nem manteve o distanciamento brechtiano. Nesse caso, o gladiador nunca mais aparecia no Coliseu. E nem em outra parte por falar nisso, né? Amigos, só mesmo os anestesiados tempos de hoje aceitam essas disputas esportivas medíocres, com 11 homens de um lado e 11 homens de outro lado, correndo ridiculamente atrás de uma bola. bote 3 leões em campo e aí sim vocês vão ver a renascença do espírito esportivo! Você passava por um campo e estava justamente alguém sendo atacado pelos conspiradores de Cássio. Matem esse traidor! Prepare-se para morrer! E o traidor? Não, eu não sou traidor. Eu não sei de nada. Eu sou Sina, o poeta. Sina, o poeta? Então morre pelos seus maus versos? Ah, sim, o Império Romano, com sua esplêndida decadência, passando de pai para filho há mais de 300 anos. Quando Nero, o inventor do monóculo, resolveu fazer uma queima geral no estoque, a casa veio abaixo. Nero passou a história como tarado. E por isso a gente esqueceu o seu lado bom. Basta dizer que só mandou assassinar a mãe aos 22 anos de idade. Também mandou asfixiar Otávio no banheiro. Mas isso foi para casar com Pompeia e provar que no final o amor sempre triunfa. Não, foi na Idade Média que os humoristas tiveram seu momento supremo. Os bobos da corte podiam até mesmo zombar dos nobres e fazer críticas ao rei. É bem verdade que a censura de diversão estava sempre presente. E não tinha intermediário não, mas era ali o próprio carrasco, né? Por isso, era muito, mas muito comum um cobra jogral já estar na masmorra, numa daquelas terríveis rodas de esticar os membros, em cima de uma fogueira, torrando lentamente os testículos, já sem língua, um olho vazado, 10 costelas quebradas, e entrar pela sala de torturas adentro um emissário esbaforido, gritando pro carrasco. O rei entendeu a piada. Passos do ofício. A história é uma história. E o homem, do princípio ao fim, É o único animal que vive. Mas, sem dúvida, um dos personagens mais populares na Idade Média, sobretudo entre as mulheres, era o Satanás. Satanás, depois disso, ficou fora de moda durante uns 4 séculos e só apareceu agora nesse negócio de chupacabra. Só para vocês verem o prestígio atual do chifrudo, outro dia ali em Mônaco, Monte Carlo, um banqueiro respeitável, um senhor de meia idade, saiu desesperado do cassino e se dirigiu ao quarto dos fundos. Tinha perdido tudo o que possuía, além de todas as joias da mulher e milhares de ações de bens do banco. Só lhe restava o suicídio. Trepou na balustrada e ia se atirar no abismo lá embaixo, quando alguém lhe tocou pelas costas e disse: Não faça isso, eu posso salvá-lo. Quem é o senhor? Eu sou o Satanás e repito, hein? Posso salvar a sua vida. Como? É simples. É só você deixar eu possuí-lo aqui mesmo, né? E eu aqui mesmo também, em dólares, lhe darei tudo que você precisa para pagar tudo que perdeu. O que é que você está pensando, rapaz? Eu tenho filhos casados, tenho uma honra, tenho um nome a zelar. Prefiro a morte, demônio. Olha que são
hesitou. A humilhação era gigantesca, mas a tentação também. E afinal era a sua vida. O vulto sinistro aproveitou a hesitação, falou. Depois de 1 hora de conversa, o banqueiro já estava convencido. E já com o dia clareando, o banqueiro, humilhado, arriou as calças ali mesmo, se agachou mais morto de vergonha, e o outro, comeu sem dó nem cerimônia. Depois da cena humilhante, e para quem é novato, dolorosa, dizem, depois dessa cena, o vulto tranquilamente foi se afastando, abotoando a braguilha, quando o banqueiro segurou desesperado. Ei! Que há? O meu dinheiro! Que dinheiro, rapaz? Deixa de ser idiota. Eu sei que o demônio não falta a sua palavra. Ah, é? Eu também sei, mas você, um banqueiro, um homão desse tamanho, casado, pai de filho, ainda acredita em demônio? Pois é. Quando os medíocres estavam no bem bom daquela ignorância toda, esbarraram com a sabedoria oriental dos árabes. Ah, Luiz, os árabes entraram em cena com uma coisa realmente popular, uma coisa que colou logo, a goma arábica. Os gênios, ao contrário dos romanos, né? Que inventaram os algarismos romanos, que são apenas letras do alfabeto fazendo biscate na matemática. Os árabes inventaram os algarismos arábicos e trabalharam por conta própria. Os árabes também vendiam lâmpadas que, além de iluminar as casas, davam direito a brindes sensacionais. Quem comprasse 6, levava uma por um gênio eletrodoméstico. Criaram ainda as paredes movíveis a ultrassom. Era só chegar e gritar bem alto: Abra-te, Sésamo! Abra-cadabra! E a porta da garagem abria-se automaticamente. Coisa igualmente sensacional que podia ser encontrada em qualquer feirinha dessas lojinhas do Paraguai, lá em Bagdá. Eram as maravilhosas escravas videotape, que contavam histórias durante 1001 noites sem interrupção. As melhores eram da marca Sherazade. Mas aí, como o mundo já parecia pequeno, já estava pequeno, portugueses e espanhóis resolveram descobrir novas terras. Vocês não vão acreditar, mas houve um tempo em que a América não era rica. E nem tinha Coca-Cola. Os descobridores achavam que o pessoal fosse mais pobre ainda, por isso chamaram todos os americanos de índios. Por favor, não me pergunte de que os índios chamavam os descobridores, hein? Como os descobridores conseguiram descobrir alguma coisa com aqueles mapas de antigamente, isso é um mistério. Porque nada era mais diferente no mundo do que um mapa mundi. Como a geografia antiga dependia muito da simpatia do cartógrafo, os navegadores viviam em eternas dúvidas. Ponto até que um primo de Pedro Álvares Cabral, ele estava com sua caravela, estava perdido com sua caravela no meio do Oceano Pacífico. Afinal, um dia, desesperado, ele reuniu a marujada e disse: Pessoal, daqui ó, acabou a comida, acabou a água, acabou-se tudo. Estamos navegando firmes na posição, na direção, né? Deste pontinho aqui, ó. Estão vendo? É nossa última esperança. Se for uma ainda, estamos salvos. Agora, se for uma cagada de mosca, estamos... Mas a maior colação mesmo em matéria de descobrimento foi mesmo a de Colombo. Como não tinha dinheiro, Colombo saiu conversando com todos que encontrava, prometendo que depois pagava uma venda de pimenta do reino, banana, pau-brasil e escravos que pretendia trazer das ilhas. Mas ninguém acreditava no negócio. Até que um dia, um amigo lhe deu uma carta de recomendação para a Rainha Isabel. Querida amiga rainha, venho através desta apresentar o meu amigo Cristóvão Colombo. Ele é um cara que quando quer, ou vai ou racha. Ultimamente ele tem rachado comigo. Bom, mesmo assim eu gostaria que você arranjasse aí um empreguinho qualquer em seu império. Como sei que você e o Fernando estão trabalhando em um plano de expansão, acho que ele vai lhe ser útil.
A profissão dele é de descobridor. Todos que o têm contratado têm ficado muito felizes com o seu serviço. Até hoje, tudo que ele descobriu continua descoberto. Depois que a rainha leu a carta, Colombo lhe explicou que desta vez pretendia pura e simplesmente descobrir a Índia Com todas as suas vacas sagradas. Aí a rainha lhe perguntou: Mas, meu caro Colombo, tem sentido descobrir um continente sem luz, sem água encanada, sujo e tão fora de mão? Colombo já entrou com aquela história de que terra é sempre terra, né? Tende sempre a se valorizar. Depois de uma noite de conversa, a rainha se levantou da cama, hipotecou todas as joias e emprestou o dinheiro de que ele precisava. Colombo saiu do palácio contentíssimo e disse para os amigos: Mesmo que eu não descubra porra nenhuma do outro lado do mundo, acabei de inventar uma coisa definitiva: as viagens a crédito. A sério. Eu lhes conto como foi. Colombo viajou meses e meses. Depois de um ano, como não havia sinal nenhum de terra, Colombo percebeu que começava a perder a autoridade. Percebeu isso através dos sinais sutis, porém sintomáticos. Marinheiros já sentavam na sua cadeira de comandante sem pedir licença. Outros, mais audaciosos, chamavam ele de Cris. Outros, mais audaciosos ainda, em certas ocasiões, faziam uma risca de giz no conversa e só deixavam o Colombo passar mediante um pedágio. Até que um dia, um desses marinheiros mais esperosos, esse negócio de monte de gancho, olho de vidro, perna de pau, né? Saco de plástico. Juntou. Ele não tá no que? Juntou o Colombo pela gola e vociferou: escuta aqui, meu! Não pensa bem. Nós já passamos aqui por essa onda mais de 20 vezes. Ou você descobre logo essa bosta desse continente, ou nós que cobrimos de porrada ele aqui mesmo. O que é que vocês fariam no lugar de Colombo? Descobriu qualquer coisa, provou que a Terra era redonda e possibilitou as viagens ao redor do mundo. Bom, depois dessas, Colombo fez várias outras viagens tentando descobrir as Índias, mas acabou mesmo descobrindo a América até o fim de seus dias. Se deu mal, acabou preso e miserável. É por isso que a maioria das pessoas prefere viver de valor em Os portugueses, que não eram bobos, foram na onda dos espanhóis e nessa maré mansa que eles chamaram de calmarias, descobriram o Brasil! Os raios! Brasil, meu Brasil brasileiro, meu lá mais negro, vou cantar nossas versos. No Brasil, os portugueses deixaram algumas coisas definitivas. O português com sotaque, a mulata, a comissão executiva da mandioca, Aí as piadas de português, ô raios! A história é uma história. e o homem do princípio ao fim. É o único animal que ri. E rindo é que mostra o animal que é. Dizem que o dinheiro fala. Mas bom mesmo é o dólar, que fala várias línguas, né? A razão por que Cupido é tão mau atirador é que ele procura atingir o coração, mas está sempre de olho em outras partes do corpo. Que futuro terrível será no Brasil se daqui a 10 anos, olhando os dias de hoje, nos dissermos com saudades: bons tempos. Groucho Marx! Eu não frequento clubes que me aceitam como sócio. Orson Welles. O Brasil é o país onde se fabrica o melhor uísque falsificado do mundo. Stanislau Ponte Preta, introdutor da grossura na filosofia humorística carioca. Quando eu vejo um efeminado muito musculoso, é que percebo que a ordem dos fatores não alterou vista. Notícia de jornal. No Rio, 2 trapezistas de círculos diferentes caíram do trapézio e foram parar no hospital. A verdade é que ninguém mais se aguenta. E depois vem a história do otimista que se atirou do 10º andar do edifício e ao passar pelo 8º murmurou: bem, até aqui tudo bem. Neste país esse em que os otimistas estão se atirando do alto dos edifícios. Do para-choque de um caminhão. Se o nosso amor virou cinza, foi porque eu mandei em casa. Cuidado, meu filho. Muito cuidado. Às vezes você pode estar falando com um idiota. E ele também. Imposto de renda. Nunca tantos deveram tanto. Extra! Diário de Florença. Leonardo da Vinci, preso
vazio pela janela de seu ateliê em experiências aeronáuticas, declarou na polícia: estava apenas dando asas à imaginação. Interrogado pela imprensa, Leonardo aproveitou para deixar alguns conceitos definitivos sobre arte. Muitas obras consideradas primas estão apenas penduradas de cabeça para baixo. As poucas pessoas que examinam um quadro com atenção estão apenas querendo que as outras pessoas percebam que elas estão examinando o quadro com atenção. A moldura que serve para o quadro vagabundo serve também para uma obra-prima, desde que o tamanho das duas obras seja o mesmo. A história é uma história. E o homem, do princípio ao fim, É o único animal que ri. com o aparecimento do biquíni e da mini-saia, os homens que, durante todo o século XIX e começo do século XX, viviam discutindo para saber se as mulheres possuíam ou não pernas, tiveram a maior surpresa da história. As mulheres não tinham apenas pernas, Tinham também coxas. bundas. Foi uma maravilhosa redescoberta do sexo. O sexo dominou tudo através da publicidade. É, mas a publicidade acabou por dominar o sexo. Meu amigo, está batido, cansado, mole. Sexo levanta sua moral, tonifica seus músculos. Não fique de pau perado. É, sexo pode ser usado a qualquer hora, sem prescrição médica. Em casa, na rua, no escritório, no teatro. Tenha sexo sempre à mão. Sexo em várias formas e sabores. É, sexo é recomendado para todas as idades. Os mais velhos devem usá-lo pelo menos 3 vezes ao ano. Os mais moços, 4 vezes ao dia, viu? Sem sexo as crianças não cansam. Mesmo que o senhor seja muito, mas muito idoso, a simples visão do sexo ativa a memória, enrijece os músculos, né? Se a sua senhora anda irritada, é porque está com carência de sexo. Dê-lhe sexo meia hora antes de dormir, e ela terá de novo um sono leve e reparado. Sexo engorda as mulheres. Sexo pode ser encontrado em qualquer parte e está ao alcance de qualquer um. Sexo noite e dia dá saúde e alegria. Sexo por via oral ou intramuscular. Sexo nas cores, sexo em vários tamanhos e formatos, nas cores branco, preto e mulato, a gente tem durante o mundo! Não se deixe enganar por similares. Sexo é absolutamente indolor. Epa, cuidado com a imitação, pô! Sexo só existe 2. O homem que melhor manuseou o sexo, No bom sentido. foi Sigmund Freud. A maior descoberta de Freud foi o ego. O ego é a única coisa que vaza por cima. Freud também teve uma filha, Ana Freud. Essa sim era freudiana. A história é uma E história. o homem, do princípio ao fim, é o único animal que ri. Cinema. Ah, sim. O maravilhoso invento do cinema registra pela primeira vez o homem em movimento. Documenta a vida em sua totalidade. Hoje, quando dizem que os operários ainda são explorados, basta você projetar um filme velho para ver que antigamente era muito pior. Ah, é. Os operários entravam e saíam das fábricas muito mais rapidamente e eram obrigados a trabalhar numa velocidade que não seria permitida por nenhum sindicato. O homem é o único animal que ri. Muitas coisas foram inventadas. Muitas coisas aconteceram. A bomba atômica, O perigo vai ser o dia que inventarem a bomba atômica silenciosa. a viagem à lua. Ah, mas no dia que fizer a primeira viagem comercial à lua, eu vou mandar minha mulher. Se ela não quiser ir, vou eu. Pô, pra alguma coisa tem que ser esse maldito progresso tecnológico. Tem gente que vibra porque alguns americanos foram à lua. Eu só vou vibrar no dia em que forem todos. Mas aqui estamos nós, afinal, neste maravilhoso 31 de agosto de 1997, cercados pelo bem-estar, pela felicidade geral, pelo casamento, pelo coquetel e pelo divórcio. As páginas policiais, os próprios policiais, o futebol ópio do povo. A unanimidade, a maioria silenciosa, a tecnocracia, o crime que não compensa, porque quando compensa eles trocam de nome, né?
Pois uma coisa é definitiva, amigos. Pode não existir o dia do juízo final, mas estamos nos aproximando rapidamente do dia da falta de juízo final. Mas não fiquem pessimistas com a situação do mundo, amigos. Afinal, o mundo não vale o seu lar. Esse castelo inviolável do homem, com seu cancerígeno micro-ondas, seu telefone celular, a sua televisão com tela de cristal, com controle remoto, quer dizer, controlada pela Coca-Cola e pelos cigarros Marlboro. Não seríamos nós que iríamos terminar este magnífico espetáculo histórico, histérico, sem uma nota otimista, uma clarinada de esperança. Pois é claro que se formos eleitos, todos terão escolas e para estudar receberão altos salários. Cada um terá o seu automóvel e cada automóvel seu estacionamento. Todas as avenidas, praças e logradouros públicos terão seus nomes revistos, para que na cidade, no campo, na praia e no monte só se homenageiem os bons, os probos e os verdadeiramente sábios. Daremos o nosso apoio ao maior, ao melhor e ao mais belo movimento feminino, o movimento dos padrinhos. Nossa administração reconhecerá que todo problema tem dois lados, ambos igualmente válidos, ambos igualmente sem possibilidade de solução. O amor será livre, embora ocasionalmente o sexo seja pago. E todas as contas serão mandadas para o Ministério de todas as contas a pagar, a fim de providenciar a cobertura aos pródigos, aos perdulários e às muito benfeitinhas. E todos receberão um catálogo de todas as coisas existentes, com índice onomástico e preço de ocasião. Daremos ampla oportunidade a que todos sejam ouvidos. Os que não forem ouvidos serão narizes e bocas. Não. E também as granfinas terão acesso a todo tipo de trabalho, exceto aos deselegantes, né? E os muito velhos serão sexualmente reciclados. Um momento aí, cavaleiros, só formos eleitos. E o Guilherme consertará os nossos relógios. E a música de Roberto Carlos se erguerá das montanhas. E haverá sinuca em todas as esquinas. E a mega sena acumulada sairá para todos. E a liberdade total será obrigatória. Quem não quiser ser livre, eu meto na cadeia. A história é uma história. E o homem, do princípio ao fim, é o único animal que ri. e rindo é que mostra o animal que é. Gostaríamos de fazer aqui um pequeno agradecimento. Nós queremos agradecer às empresas que colaboraram com esse espetáculo, adquirindo pacotes de ingresso e oferecendo aos seus amigos e funcionários. São elas: Farmácia Me Farma, Irmãos Becauser, Fórum de Santa Cruz, Fórmula.net, provedora internet. Turing, Móveis em Duralminho. Bom, esse espetáculo, pessoal, ele é patrocinado pela Fundação Cultural do Paranavaí E conta com o apoio cultural das empresas Amigos de Yamakawa e Eletroparma, materiais elétricos. A direção do espetáculo é de José de Arimateia Tavares Velho. Iluminação, o Milton Fernandes, o Miltinho. Bom, a Turma Pilatos Opostos, ela quer agradecer imensamente a presença de todos vocês e aproveitar para pedir encarecidamente que saiam por aí espalhando aos quatro ventos que vocês acharam esse espetáculo um must. E tem mais uma coisa. Mesmo pode ser que o nosso espetáculo tenha chegado ao fim, mas Temos a certeza isso de que a partir de hoje o mundo está